Vamos lá, senhores. Próximo bloco. Nós estamos estudando Poder Legislativo, dentro de Direito Constitucional, mais especificamente Processo Legislativo, tá? Nós já estudamos o Processo Legislativo das Emendas Constitucionais. No bloco anterior, a gente começou a falar do Processo Legislativo da Lei Ordinária e da Lei Complementar, sendo que no bloco passado eu trabalhei a diferença entre Lei Ordinária e Complementar. Por quê? Porque o processo legislativo, ressalvadas aquelas diferenças que nós já estudamos no bloco anterior sobre lei ordinária e complementar, o processo legislativo aplicado tanto para a lei ordinária como para a lei complementar, ele é idêntico, tá? Tirando ali a questão da lei complementar exige maioria absoluta, a lei ordinária exige maioria simples, a lei complementar só poder versar sobre matéria específica, né, que a Constituição atribui para ela, lei complementar. Tirando isso aí, tá? O procedimento é o mesmo. Então vamos lá. O que a gente vai trabalhar aqui? Processo legislativo comum. Opa, se eu estou falando de processo legislativo comum, tem que ser para criar o quê? Lei ordinária. É isso? Ordinário. Você vai entender comigo lá na frente por que eu chamo de ordinário, porque eu vou ter aqui o processo legislativo comum abreviado, né? E o sumário, mas é só um detalhezinho que faz ele ser abreviado, um detalhezinho que faz ele ser sumário. Isso a gente vai trabalhar no momento adequado. Primeiro eu preciso que você entenda, né, o processo legislativo comum aqui, ordinário, né, o comum, né, o padrão, tá, aplicado para a criação de lei ordinária, e você vai ver que o procedimento é praticamente idêntico, né, ressalvado aquelas diferenças da lei complementar. Nesse bloco agora que a gente vai falar de processo legislativo comum, nós vamos trabalhar primeiro a fase introdutória, tá? Que fala da iniciativa. Cuidado que isso aqui despenca em prova, porque a banca vai tentar te confundir com a iniciativa de proposta de emenda constitucional. Então primeiro eu vou te explicar como funciona essa iniciativa de projeto, agora não é mais proposta, tá? Proposta de emenda constitucional, né? Aqui é lei ordinária, então é projeto de lei ordinária, projeto de lei complementar, tá? Quem tem capacidade, quem tem competência, quem tem atribuição para apresentar um projeto de lei ordinária? É isso que a gente vai trabalhar no artigo 61 da Constituição Federal. E olha só a diferença lá da emenda constitucional. A iniciativa das leis complementares e ordinárias, ó, cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara dos Deputados, qualquer membro ou comissão do Senado Federal ou do Congresso Nacional, presidente da República, STF, tribunais superiores, Procurador-Geral da República e também aos cidadãos, que a gente chama de iniciativa popular, na forma e nos casos previstos nessa Constituição, que a gente vai ver como isso funciona. Então olha só, presta atenção que é isso aqui o que mais cai em prova. Diferentemente do que ocorre no processo legislativo especial das emendas constitucionais, a iniciativa do projeto de lei, seja projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar, possui um rol mais amplo, né? Mas abrangente, o rol é muito maior, né? Inclusive, podendo ser apresentado por um único parlamentar, o que não é possível diante da iniciativa de proposta de emenda constitucional. Vamos ver isso aqui, ó. Presta atenção. Vamos ver isso aqui. Olha a diferença. Quando eu falo de PEC, que é a proposta de emenda constitucional, no que tange a iniciativa, nós vimos lá no artigo 60 que tem competência para apresentar proposta de emenda constitucional esse grupo aqui, ó, que é bem mais restrito, ó. No mínimo 1/3 dos membros, aí eu não falo de comissão, tá? No mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, então 1/3 dos senadores ou 1/3 dos deputados federais, né? Compõe a Câmara dos Deputados,
presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas, sendo que cada uma delas tem que ter alcançado, né, a maioria relativa de seus membros. Beleza, isso aqui a gente já trabalhou lá na aulinha de emenda constitucional, processo legislativo especial das emendas constitucionais. Já quando eu falo de projeto de lei, seja ordinária ou complementar, o rol aqui, senhores, é muito mais amplo. Olha só, qualquer membro ou qualquer comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, né, e do Congresso Nacional, não é isso? Quem mais? Presidente da República, Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores. Aí aqui eu tenho o STJ, aí aqui eu tenho o TST, aqui eu tenho o TSE e aqui eu tenho o STM. Procurador-Geral da República também é competente. Aqui eu tenho cidadãos. Opa, então eu como cidadão posso ir lá, professor? Não, não é assim, tá? Aqui eu chamo de iniciativa popular. Projeto de iniciativa popular, tá? Aqui, para o cidadão ter essa capacidade de apresentar projeto de lei ordinário ou projeto de lei complementar, o cidadão isoladamente ele não consegue, sozinho ele não consegue, porque as regras da iniciativa popular exigem o seguinte: tem que assinar esse projeto, né, no mínimo 1/3 dos eleitores, né, nacionais, ou seja, no mínimo 1% de todos os eleitores do país. Esse 1% tem que estar distribuído no mínimo em 5 estados, e aqui inclui o Distrito Federal. Então não adianta pegar essa assinatura de 1% dos eleitores nacionais em um único estado. Você tem que distribuir em pelo menos 5 estados, né, contabilizando DF. E em cada estado desse, em cada um desses 5 estados, eu tenho que ter alcançado pelo menos 0,3% dos seus eleitores. Então não adianta você querer pegar uma assinatura do estado de Goiás, tem que alcançar pelo menos 0,3% de todos os eleitores do estado de Goiás, tá? Preenchido cumulativamente todos esses requisitos, aí sim você pode apresentar os cidadãos, né, nessa coletividade toda, que poderão apresentar projeto de lei, ou projeto de lei ordinária, ou projeto de lei complementar, tá? Que a gente chama de iniciativa popular, tá? Beleza, beleza. Então, olha só. Passando aqui, o que você tem que tomar cuidado? Olha o primeiro peguinha, e que interessante isso aqui. Um único deputado, ele não consegue apresentar proposta de emenda constitucional. Por quê? Porque exige no mínimo 1/3 dos membros da Câmara. Mas um único deputado, ele consegue apresentar projeto de lei ordinário ou projeto de lei complementar, tá? Isso aqui cai muito em prova. O único parlamentar consegue projeto de lei, mas o único parlamentar não consegue proposta de emenda constitucional, tá? Beleza? Tá. Agora cuidado, presta bem atenção. Professor, então quer dizer que qualquer um desses aqui tem competência para apresentar projeto de lei ordinário, projeto de lei complementar? Sim. Agora presta atenção na diferença. Ah, então você está falando para mim que qualquer um desses aqui pode apresentar qualquer projeto de lei ordinária, qualquer projeto de lei complementar sobre qualquer tema? Não. Aí não. Por quê? Você vai lembrar dessa frase comigo, ó. Cada um no seu quadrado.
Leva aquela música? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É isso aqui que você vai levar para a prova, tá? Por quê? Deixa eu te explicar. Todos esses conseguem apresentar projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar. Porém, dentro da área de atuação. Não entendi, professor. Você vai aprender comigo, nas próximas aulas, que existem matérias, existem assuntos que só um desses aqui pode ter a iniciativa de projeto de lei. Vou te dar um exemplo. Eu quero criar cargos no Ministério Público da União. Quem é o chefe do Ministério Público da União? O Procurador-Geral da República. Você vai aprender comigo ao longo das aulas que se o assunto for criar cargos do Ministério Público da União, alterar a remuneração dos integrantes do Ministério Público da União, todos esses assuntos se referem exclusivamente ao Ministério Público da União, é de iniciativa privativa do Procurador-Geral da República. Se eu quero tratar de remuneração, se eu quero fixar o aumento ou aumentar o efetivo das Forças Armadas, quem é o chefe das Forças Armadas? Você vai aprender comigo. O chefe supremo das Forças Armadas é o presidente da República. Então, se o tema do projeto de lei é Forças Armadas, Organização das Forças Armadas, esse projeto de lei que vai tratar sobre esse tema é de iniciativa privativa do presidente da República. Então, quero que você entenda o seguinte: todos esses aqui têm competência para apresentar projeto de lei ordinário ou complementar, mas dentro das suas competências, tá? Dentro das suas competências. Beleza? Tranquilo até aqui? Perfeito. Tá, então vamos lá. Note os legitimados para iniciativa de projeto de lei. Aí eu coloquei aqui o rol para vocês, ó. Qualquer membro, qualquer comissão, seja temporária ou permanente, da Câmara, qualquer membro, qualquer comissão temporária ou permanente do Senado, qualquer comissão, né, do Congresso Nacional, Presidente da República, STF, Tribunais Superiores, aí eu tenho o STM, né, Superior Tribunal Militar, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, TST, Tribunal Superior do Trabalho e STJ, Superior Tribunal de Justiça, tá? Procurador-Geral da República, porque ele é o chefe do Ministério Público da União, MPU, e os cidadãos, aí na forma e nos casos previstos na Constituição, que é o projeto de iniciativa. Como assim na forma prevista na Constituição? Desde que alcance 1% de todos os eleitores, né, nacionais. Esse 1% tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados da federação, incluindo o DF, e cada um desses tem que alcançar pelo menos 0,3% de seus eleitores, tá? Beleza. No que tange a legitimidade dos cidadãos, eu já falei para vocês, né? Para iniciativa de projeto de lei ordinária ou projeto de lei complementar, nós devemos observar os requisitos constitucionais. Quer ver eu te provar? Olha só, a iniciativa popular, que é o quê? Capacidade que o cidadão tem de apresentar projeto de lei, né? Ordinário ou projeto de lei complementar. Cuidado, cidadão não tem competência para apresentar proposta de emenda constitucional. Ele pode apresentar projeto de lei ordinário ou complementar, que a gente chama de iniciativa popular. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados. Então você sabe que o projeto de lei de iniciativa popular, aquele feito pelo cidadão, né, assinado pelo cidadão, ele tem que ser apresentado na Câmara, tá? Ele primeiro vai ser deliberado na Câmara, depois no Senado. Isso a gente vai estudar no momento lá da deliberação. Fica tranquilo. O que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei, subscrito, assinado, né, por, no mínimo, o quê? 1% do eleitorado nacional. Esse 1% distribuído em pelo menos 5 estados, com não menos, né, no mínimo, 0,3%, 0,3% dos eleitores de cada um deles, tá? Observe que o projeto de iniciativa popular poderá versar sobre projeto de lei ordinária ou de lei complementar, tá? Exemplo, gente, que a gente tem de iniciativa popular aqui, né, é a lei da ficha limpa, que é uma lei complementar, tá? De iniciativa popular. A lei da ficha limpa, ela foi de iniciativa popular, tá ok? O projeto de lei de iniciativa popular poderá ser rejeitado pelas casas legislativas, Câmara e Senado. Pode ser rejeitado? Pode. Eu estou atribuindo a competência para você apresentar um projeto,
de lei. Se ele vai ser aprovado ou não, isso depende da Câmara e do Senado, porque eles compõem o Poder Legislativo e a competência típica de legislar é deles, tá? Câmara e Senado. Então, eu não estou falando que apresentou o projeto ali de iniciativa popular, ele vai ter que virar lei. Não, você tem a competência de apresentar. Quais são os requisitos? Você pode apresentar o projeto de lei, seja ordinária ou complementar, tá? Mas isso não significa que esse projeto tem que ser aprovado. Ele pode ser aprovado ou rejeitado. A decisão é do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, tá? Que vão decidir separadamente, né? Cada um no seu quadrado lá, tá? Não tendo obrigatoriedade de entrarem na pauta de votação. Inclusive, olha que interessante, que é um ato do presidente da casa. Tampouco possuem prioridade de tramitação. Olha só, o fato desse projeto de lei ser de iniciativa popular, ser elaborado ali pelo cidadão, tá? Isso não faz com que esse projeto ele entre obrigatoriamente na pauta, na votação. Tem projeto de iniciativa popular que foi apresentado e não entrou na pauta até hoje, tá? O presidente da casa não colocou na pauta para votação, tá lá enrolando, gavetou o projeto. Acontece, tá? E isso também não significa que tem prioridade de tramitação. Ah, não, foi feito pelo povo, pelo cidadão, então a gente tem que ter prioridade de tramitação, tem que ser votado logo. Negativo, não tem prioridade de tramitação, não entra na pauta necessariamente, tá? Lógico que na prática costuma ser votado esses projetos de iniciativa popular, por quê? Por causa do apelo social. Se você alcançou 1% do eleitorado nacional, é até interessante para a Câmara e para o Senado votar logo isso aqui para não ter conflito com o cidadão, porque quem elege deputado federal e senador é o cidadão, tá? Então eles não querem conflito com o cidadão, tá ok? Beleza. Por outro lado, entende o STF que o projeto de iniciativa popular não poderá ser rejeitado em decorrência de vício formal, aspecto procedimental a ser adotado em sua elaboração, uma vez que o cidadão não pode ser obrigado a conhecer em detalhes o rito estabelecido no processo legislativo adotado para a elaboração da referida espécie normativa. Uma vez que, neste caso de vício de formalidade, errou algum detalhezinho ali, caberá à Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, sanar os vícios formais do projeto, mas poderá ser o mesmo rejeitado se o vício recair em seu aspecto material, conteúdo. Presta atenção, olha só. Imagine que eu consegui alcançar 1% de todo o eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados, em cada um eu consegui alcançar 0,3% dos eleitores, cumprir os requisitos, bonitinho. Só que na hora de apresentar esse projeto de lei de iniciativa popular, eu apresentei ele primeiro no Senado Federal. E isso está errado, tá? Você vai aprender comigo, ó. O projeto de lei de iniciativa popular deverá ser apresentado primeiramente na Câmara dos Deputados, tá? Que é a casa que representa o povo. Olha que interessante. Você vai aprender comigo que o projeto de lei, ele só inicia no Senado se ele for de iniciativa de um senador da República ou de uma comissão do Senado. Tirando todas as outras situações, presidente da República, procurador-geral da República, STF, Tribunal Superior, cidadão, deputado federal, comissão da Câmara, todas as demais situações, o projeto tem que ser apresentado primeiro na Câmara. Então você notou que houve um vício aqui, houve uma irregularidade? Houve. Um vício formal. Errou no aspecto quê? Forma, no aspecto procedimental. Só que cuidado, o STF entende o seguinte, tá? O projeto de lei de iniciativa popular, ele pode ser aprovado ou ele pode ser rejeitado. O que eu não posso é rejeitar o projeto de iniciativa popular por um mero vício de formalidade. Um mero errinho ali na apresentação, por exemplo. Por quê? Porque eu não posso exigir do cidadão que ele tenha conhecimento técnico, detalhado sobre o processo legislativo. Tá ok? Beleza? Tá. Cuidado com isso aqui também, ó. Apesar do rol apresentado no dispositivo constitucional em estudo ser maior do que o aplicado às propostas de emenda constitucional, isso não quer dizer que qualquer dos legitimados possa apresentar projeto de lei ordinário complementar acerca de qualquer matéria. Eu já falei isso. Cada um no seu quadrado. Então eu não posso ter o presidente da República, por exemplo, apresentando o projeto de lei
tratando de criação de cargo no Ministério Público da União. Não, presidente, aí não. Apesar de o senhor estar no rol lá do artigo 61, isso é competência do Procurador-Geral da República. Eu não posso ter aí o STF apresentando projeto de lei tratando das Forças Armadas. Não, STF, aí não, porque Forças Armadas tem como seu chefe supremo o Presidente da República. Isso é um projeto de iniciativa privativa do Presidente da República, tá? Então eu tenho aquele rol extenso, mas é cada um no seu quadrado, tá? Beleza. Outra coisa, o rol apresentado pelo artigo 61 da Constituição Federal, diferentemente do que ocorre no rol lá das propostas de emendas constitucionais, tá? Olha lá, o contrário do que ocorre com as propostas de emendas constitucionais, ele é exemplificativo, tá? A exemplo da competência conferida pelo texto constitucional, por exemplo, ao Defensor Público Geral da União, que não está lá no rol, mas ele tem iniciativa de projeto de lei complementar acerca da organização da Defensoria Pública. Outro exemplo, Tribunal de Contas da União. O TCU ele tem competência, tá, para apresentar iniciativa de projeto de lei complementar para regulamentar a organização interna do TCU. Então presta bem atenção, vou te mostrar isso. Olha aqui, ó. Artigo 134 da Constituição, só te de exemplo. Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, dos territórios, e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, encargos de carreira providos da classe inicial mediante concurso público de provas e títulos, assegurado a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e proibido, vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais, tá? Então o que eu estou falando aqui? Note que a Constituição falou, ó, lei complementar organizará a Defensoria Pública da União. E você vai ver comigo que nesse caso aqui compete a competência para apresentar a iniciativa, né? Para apresentar o projeto de lei complementar sobre essa temática, o Defensor Público Geral da União. Ué, pessoal, o Defensor Público Geral da União não está no artigo 61, no rol. E aí? O que acontece? Senhores, cuidado. O artigo 61, ele é o quê? É um rol exemplificativo. Diferentemente do que ocorre com o rol das propostas de emenda constitucional. Lá é taxativo. Só pode apresentar proposta de emenda constitucional no mínimo um terço dos membros da Câmara dos Deputados ou um terço dos membros do Senado, presidente da República ou mais da metade das Assembleias Legislativas. Certo? Lá é só aquela galera. Aqui eu tenho esse rol do artigo 61, Procurador-Geral da República, Cidadão, Tribunais Superiores, STF, qualquer membro da Câmara, qualquer membro do Senado, qualquer comissão da Câmara, qualquer comissão do Senado, qualquer comissão do Congresso. Só que, apesar do artigo 61 só falar dessas autoridades, desses órgãos, é um rol exemplificativo. Por exemplo, você vai ver comigo, ó, Tribunal de Justiça do DF, territórios, os tribunais regionais federais, eles também possuem legitimidade para iniciativa de lei perante o Congresso Nacional para definir suas organizações, né, as suas respectivas organizações, tá? Então o rol tem outros legitimados além daqueles, tá ok? Beleza? Senhores, a fase de iniciativa é só isso, tá? Então, só para a gente finalizar esse bloco, e no próximo bloco a gente vai partir para a fase de constitutiva, que é onde eu vou discutir sobre a deliberação, tá? Para qual casa que vai, como é que funciona a votação, é em um turno, 2 turnos, qual é a maioria que eu exijo, e se a Câmara aprovar e o Senado rejeitar, o que acontece? Tudo isso a gente vai estudar no próximo bloco, que é a parte da deliberação parlamentar, tá? Quando o projeto vai para as casas para ser aprovado ou rejeitado, tá ok? Mas, para a gente finalizar essa parte aqui, né, eu preciso só lembrar que nós estamos falando da iniciativa. Iniciativa do quê? Que é a fase introdutória, né? Primeira fasezinha aqui, acerca de projeto de lei. Aí pode ser ordinário ou complementar. O que eu falei para vocês? O rol é exemplificativo, tem mais gente, tá ok? E cada um no seu quadrado, não é isso? Qualquer membro da Câmara dos Deputados, né? Ou qualquer membro, ou comissão também, né? Comissão da Câmara ou comissão do Senado, qualquer comissão
do Congresso Nacional, Presidente da República, Procurador-Geral da República, STF, Tribunais Superiores, aí eu tô falando do STJ, do TST, do TSE e do STM, cidadãos. Aí aqui eu exijo, não é só um, eu exijo pelo menos 1% do eleitorado nacional, que tem que estar distribuído em pelo menos 5 estados, incluindo o DF, e cada um deles tem que ter alcançado pelo menos 0,3% dos seus eleitores, seus respectivos eleitores, né? Aí você tem que diferenciar isso aqui, que é assim que cai em prova, da iniciativa, que também é a fase introdutória, das emendas constitucionais. Aí é o outro processo legislativo que nós já estudamos. Aqui é diferente. Aqui o rol é taxativo. Taxativo. E só quem pode? Aí não é qualquer membro da Câmara. Aí é o que? No mínimo, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou 1/3 dos membros do Senado Federal, Presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas, sendo que cada uma delas alcançou a maioria relativa, né, de seus membros. Aqui, senhores, na emenda constitucional, eu não tenho limitação temática. O que significa isso? Se respeitado as cláusulas pétreas, né? O tema da proposta de emenda constitucional, o que eu quero alterar na Constituição Federal, tanto faz, pode ser exercido por qualquer um. Então eu quero alterar um dispositivo constitucional que fala sobre... deixa eu ver... Tribunal de Contas da União, por exemplo. Qualquer um deles pode, tá? Agora aqui em cima, na iniciativa de projeto de lei, não é assim que funciona. Todos eles têm legitimidade? Sim, mas não para qualquer matéria. É cada um no seu quadrado. Tranquilo, senhores? Com isso eu finalizo a fase introdutória, né? A fase inicial do processo legislativo comum, né? Aplicado para as leis ordinárias. É igualmente aplicado para a lei complementar, tá? E no próximo bloco nós vamos trabalhar a fase constitutiva, que é onde eu vou estudar com vocês a deliberação parlamentar primeiro, tá? Vai para a Câmara dos Deputados, vai para o Senado Federal, como é que funciona aqui dentro, qual casa vai primeiro, aqui é só um turno, como é que funciona essa votação, e se a Câmara concordar e o Senado rejeitar, o que acontece? Tem como alterar esse projeto? Tudo isso aqui a gente vai estudar no próximo bloco. Senhores, fiquem com Deus, tá? Até o nosso próximo encontro.